Alô, meus amigos, saudações alvinegras e um abraço para você que está nos acompanhando nesse exato momento aqui no canal do Baixada Esporte, para ficar sabendo das últimas informações do time do Santos, hein? Muita movimentação hoje no CT Repelé, muitas coisas acontecendo, envolvendo jogadores, a apresentação do técnico Paulo Turra, a imprensa, ele que participou de uma coletiva, e nós vamos falar muito daquilo que ele falou a respeito do que ele viu e está pensando em fazer nesse time do Santos. Uma coletiva que durou aproximadamente 1 hora, ele acabou expondo os assuntos importantes, as perguntas dos jornalistas, e daqui a pouco nós vamos abordar todos esses assuntos que você vai ficar sabendo nesse exato momento, porque vamos atualizar as últimas do time da Vila Belmiro. Mas agora eu quero dar um recadinho para você, meu amigo, um recado muito legal, hein? Eu quero dar uma dica para você. Eu vou falar do site da ibet.com. É um site de aposta super confiável, onde você pode apostar no seu esporte favorito. É aquilo que você gosta, futebol, basquete, porque lá tem tudo naquele site. Você encontra todas as modalidades esportivas e você pode apostar em todas elas. Aquela que mais te agrada, aquela que mais gosta, que você gosta, você vai fazer a sua aposta. Você que gosta de palpitar como eu adoro palpitar. Eu vou lá e dou meu palpite e faço as apostas nos jogos que eu entendo que eu posso faturar alguma coisa. Faça a sua inscrição no site da ibet.com. Esse é o mais importante. Entre agora e comece a apostar. Semana de jogos da Libertadores e Sul-Americana. O Santos está na Sul-Americana, hein? Joga na Vila Belmiro contra a equipe do Blumen. Uma oportunidade de você poder apostar. O site é super confiável e os depósitos e pagamentos são feitos via Pix. Eu já fiz as minhas apostas. Já apostei no Santos hoje. Pode ter certeza que você também vai para lá. Faça a sua também e vamos torcer. Entre lá agora acessando esse link aqui que está embaixo do nosso vídeo ou pelo QR Code aqui no vídeo e faça a sua inscrição. Por isso que eu escolhi o site da ibet.com para fazer as minhas apostas. A ibet.com, sua casa de apostas. É, meu amigo, vai para lá. Você vai ficar muito legal porque é um site show de bola e eu tenho certeza que você vai gostar muito e vai se divertir e pode faturar aquele din-din também. Bom, deixa eu dar um alô e falar agora sobre a entrevista coletiva do técnico Paulo Turra. Ele foi apresentado hoje, o Falcão apareceu também na coletiva, não falou muita coisa, só falou pouca coisa sobre o problema envolvendo os dois jogadores, Natan e também o Lucas Pires, quando todo mundo esperava que ele ia fazer uma abordagem, falar alguma coisa sobre a saída do Odair, falar alguma coisa sobre o elenco, né? Até se posicionar com relação ao que aconteceu com os dois jogadores, simplesmente falou, ó, a diretoria, juntamente com o Paulo Turra e nós também, achamos por bem afastar os dois jogadores e o comunicado da diretoria já foi divulgado. Só isso, simplesmente isso, e abriu a coletiva para o técnico Paulo Turra. Bom, falando dessa coletiva, primeiro que o Paulo Turra analisou que o elenco do Santos precisa de reforços para a sequência da temporada. Foi um dos aspectos importantes que ele acabou citando. Entretanto, o treinador também enxerga que, atualmente, o clube conta com um elenco inchado para a disputa somente de um campeonato, que é o Campeonato Brasileiro nesse exato momento. Todo mundo sabe que o Santos precisa de reforços e precisa de qualidade no plantel. Ele abordando esse assunto. Porém, uma coisa ele falou certo, o grupo hoje tem 38 jogadores que estamos aí na competição única, que é o Brasileirão. E com isso, ele precisa analisar aquilo que ele vai manter dentro desse grupo. Vai fazer uma análise, encerrar o trabalho na quinta-feira. É um grupo bastante inchado e ele vai ter que tomar algumas decisões, como ele mesmo disse. Decisões essas que vai colocar alguns jogadores à disposição da diretoria. No entender da diretoria, o Turra já tem carta branca para fazer isso.
para analisar esse inchaço do grupo e ver os jogadores que ele quer trabalhar, jogadores que têm condições de permanecer no Santos e os jogadores que poderão ser negociados nesse exato momento, a janela que se abre no dia 3 de julho. Por isso, a partir de agora, ele começa a pensar no elenco reduzido. E é lógico pensar em novas contratações. Ele vai ter essa semana inteira para trabalhar. Provavelmente o time de quinta-feira contra o Blumen vai ser um mistão que ele vai colocar em campo. Porque o time que ele quer trabalhar é o time que vai ficar fora para poder jogar contra o Cuiabá. E ele já começar a formação da equipe do Santos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Ele disse uma coisa interessante, que é verdade. Desse elenco de 38 jogadores, ele tem vários jogadores aí que estão fora do time e não vão atuar esse ano. O caso do Felipe Jonathan e também do Alisson. Além dos dois hoje que acabaram sendo dispensados e foram afastados, o caso do Lucas Pires e também do Natan. Com isso daí, ele tem jogadores ainda que não puderam participar ativamente dos treinamentos. E ele citou alguns: Luiz Felipe, o zagueiro Alex, o lateral Cadu, que ele também espera poder trabalhar, pelo menos para conhecer um pouco mais. O Pedrinho Escaramuça, que é o lateral esquerdo, o Kevinson, além dos meias, Vinícius Balieiro e Ed Carlos. Ele não teve ainda contato com esses jogadores. O elenco do Santos trabalhou ontem, aqueles que não atuaram contra o Flamengo, ele fez um trabalho no campo na parte da manhã. Hoje, o trabalho foi em 2 períodos. Ele acabou trabalhando forte na parte da manhã e à tarde também. A partir de agora, treinamento em 2 períodos para o elenco inteiro. E isso mostra que o Paulo Turra quer mexer mesmo, quer trabalhar forte esse elenco para poder antecipar problemas, porque ele sabe que o Campeonato Brasileiro na sequência é quarta e domingo, é um final de semana e meio de semana, e ele não vai ter tempo suficiente para poder treinar os seus jogadores. Por isso que ele espera que a equipe possa, nesse período aí, em que ele vai ter condição de trabalhar o elenco, os treinamentos que ele vai dar, trabalhar sempre em 2 períodos, para poder fortalecer. Disse mais, que agora são linhas duras que serão tomadas. Não vai ter mais moleza, e a partir de agora a situação para cima dos jogadores é profissionalismo. E é isso que ele vai exigir do elenco do time da Vila Belmiro. O Santos, como ele disse, não pode estar nessa situação. O elenco precisa de reforço? Sim, mas nós temos um plantel que esse plantel tem que dar conta e vai poder fazer e dar a volta por cima e virar a página. Porque do jeito que a situação está complicada. Paulo Turra foi enérgico nas suas palavras quando disse que o elenco do Santos precisa trabalhar mais, exigir mais, e nós vamos fortalecer esse trabalho para tirar o máximo desses jogadores, porque a partir de agora eles vão ter que trabalhar muito para poder reverter essa situação do próprio Campeonato Brasileiro. Mostra claramente que daqui para frente, amigão, não vai ter papazinho de cabeça, Papai vai lá, dá abracinho em jogador, passa a mão na cabecinha, tem nada disso. Esse treinador, por aquilo que muita gente fala e o que ele fez no Atlético Paranaense, ele era linha dura lá. E essa linha dura ele vai trazer para cá. Bom, alguns assuntos interessantes foram abordados. Por exemplo, qual é o esquema que o Paulo Turra vai fazer e vai montar nesse time? Qual a maneira que ele pretende montar o time? O time vai jogar de que maneira? E ele falou muito sobre o time e falou o seguinte: esquema tático é muito relativo, ele falou. A gente pode trabalhar num jogo com determinado esquema, no outro jogo com outro esquema. O que vai interessar é o que nós temos em mãos e o que a gente pode utilizar com esse elenco. Podemos trabalhar no 4-3-3, podemos trabalhar de uma outra maneira, no 4-4-2, podemos trabalhar mudando para o 3-5-2. Tudo vai depender da qualidade técnica que ele tem nesse exato momento e aquilo que ele pode utilizar ao longo das competições, principalmente dos jogos do Campeonato Brasileiro. Por isso, a gente espera muito, porque foi uma entrevista que há muito tempo não acontecia no CT Rei Pelé. Não foi no CT, foi na Vila, da maneira como o treinador se comportou, da maneira que ele se posicionou, daquilo que ele falou, para que os torcedores do Santos possam ter noção de daqui para frente a coisa vai mudar. E tomara que isso aí possa surtir efeito
dentro do campo. Agora, os reforços, ele disse claramente, o Santos precisa. Nós vamos tentar buscar reforços de acordo com aquilo que a gente necessita. Então me parece que o próprio Paulo Turra, juntamente com a sua comissão técnica, já começam a analisar as posições carentes do time do Santos, aonde o Santos é mais fraco e aonde o Santos tem que contratar. Então vamos aguardar. Agora é dar uma carta para o treinador, né? Não é uma carta branca para ele fazer o que ele quiser, mas é a confiança que a torcida agora tem que depositar nesse treinador que chegou para poder resolver o problema do time da Vila. Vamos torcer para que isso aconteça, porque olha, o Santos precisa dar uma chacoalhada para poder sair dessa situação incômoda que se encontra nesse exato momento. E torcer para que o Paulo Turra possa colocar o Santos nos trilhos e buscar as vitórias. É bom lembrar que o Santos não ganha, meu amigo, há 10 jogos. Olha, o número histórico. Um número histórico e um outro número histórico. No século XXI, o Santos nunca tinha perdido na Vila 3 partidas seguidas. E aconteceu. É mais um tabu que foi criado dentro da Vila Belmiro. Infelizmente, muitas coisas chatas aconteceram e estão acontecendo na gestão Rueda. Bom, ficamos por aqui.